conjunto de práticas que visa o desenvolvimento de capital humano nas empresas, que seria a administração de recursos, só que humanos. Porque hoje em dia até existem algumas empresas que não trabalham mais com operários, mas a maioria das empresas ainda precisa dos seus recursos humanos, as pessoas em si trabalhando de forma motivada. As técnicas de gestão de pessoas envolvem a motivação, a retenção e a capacitação do colaborador com o objetivo de melhorar o seu desempenho. Que um trabalhador feliz, um contribuidor e um operário feliz, ele produz mais e de forma mais qualitativa possível. Próximo. Gente, vocês estão ouvindo? Não sei se eles vão... Se todo mundo tem microfone, né? Se não tiver microfone, pode outro do grupo também apresentar, não tem problema não. Quem tá sem microfone? Não sei. Às vezes tá sem microfone, né? Quem que apresentaria esse daí? Sou eu. Então manda ver. Tô ocupado ali. Falar sobre o julgamento e rotulagem de pessoas aí, que é uma prática bem comum entre nós, assim. Eu duvido que alguém nunca tenha rotulado alguma pessoa ou julgado alguém sem antes conhecer, até pelas aparências e tudo, e é uma tendência, né? E as pessoas sempre fazem isso, mas não procuram pensar primeiro e pensar mais sobre a pessoa e ver realmente qual o pensamento dela antes de rotular, fazer só que a pessoa não estuda, ou que a pessoa não é inteligente e tal, mas às vezes não é isso, só acaba julgando só pela aparência. Bacana. Legal. Qual que é o próximo tema? Oh. Ah, foi. Essa parte de julgamento acontece muito também devido ao preconceito que as pessoas têm, ou por raça, ou pela cor da pessoa, ou gênero sexual. E isso acaba acontecendo muito nas empresas. Tipo, tem empresa que é difícil uma mulher subir de cargo porque eles acham que a mulher é menos capacitada que um homem, não consegue fazer as mesmas coisas que um homem. E isso é completamente errado. Eu trabalho em uma empresa e eu já vi isso acontecendo com uma aprendiz. E era uma mulher, mandou ali arrumar uma máquina. Assim que a aprendiz virou de costas, a mulher mandou o mecânico em seguida para acompanhar ela, porque falou que ela ia estragar a máquina. Isso aí é uma coisa real que acontece, né? Infelizmente. Legal. Próximo tópico aí. A apresentação acaba aqui. Show, meninos. Parabéns. Então, deixa eu ver aqui. O projeto do grupo 2. Projeto 2 aí. Vocês vão querer compartilhar a tela. Nós éramos o grupo 2. Ah, vocês eram o grupo 2. Então pode pro 3? Pode. Manda ver. Tá bom, peraí, deixa eu organizar, fechar umas abas aqui. Tá compartilhando certinho? Show. Perfeito. Show de bola. Então eu vou ir passando aqui. Aqui é a capa, tô com o tema. Vamos lá, agora é com o Leonardo. Bom, a gente buscou ali rapidinho, mas eu acho que dá para entender bem a definição do que é gerir as pessoas no contexto geral. A gestão das pessoas, a capacidade de trabalhar bem com o outro. Um professor, por exemplo, acho que o Vicente entende bem isso.
precisa ter uma boa oratória para conseguir extrair o máximo do potencial dos seus alunos, e mesmo vale para o técnico de sua modalidade do esporte com atuação coletiva. Ele deve demonstrar a importância de cada um para o sucesso do time. Se um membro da equipe não der o seu máximo, pode colocar o resultado de todos a perder. Ou seja, é preciso habilidade e comprometimento para garantir que esse gerenciamento funcione e que as boas relações não se percam no meio do caminho. Isso serve para os exemplos do dia a dia, como citamos acima, também para as empresas. Passa aí, Nicola. E aqui, a grosso modo, essa área é voltada bastante para a administração, inclusive, a área empresarial, e ela está fundamentada nos 5 pilares, que são essenciais para tudo isso acontecer, que é a motivação, treinamento, o conhecimento e competência, trabalho em equipe, principalmente, na minha opinião, eu acho que está no topo de tudo. Processos de comunicação está andando do lado do trabalho em equipe. E eu acho que esse é um bom resumão do que é gestão de pessoas. Pô, muito legal. Agora é com o Marcos, ele vai falar sobre preconceitos. Bom, preconceito ou preconceito, né? É uma opinião formada por uma pessoa em relação a determinada pessoa ou grupo que não é baseada em experiência real ou nada. Sem você ter conversado com alguém, você julga aquela pessoa, como, por exemplo, uma pessoa que tem tatuagem, a pessoa já relaciona a bandido, ou pessoa que usa droga. E é isso. Agora eu vou falar sobre o preconceito dentro da gestão. O preconceito, ele dentro da gestão, ele afeta bastante a pessoa que sofre com esse preconceito, porque mesmo que ela tenha um desempenho acima das outras pessoas, ela não vai ser recompensada do modo que deveria. Não porque o desempenho dela é ruim nem nada, porque é ótimo. É porque a pessoa que julga isso, ela tem um preconceito com esse tipo de pessoa. Ou porque é mulher, ou porque é de uma cor diferente, ou porque sofre de alguma deficiência. Aí essa pessoa, ela sofre preconceito. E também ela pode sofrer preconceito de nacionalidade, estado, civil, de religião ou de classe social. É um preconceito bem comum hoje em dia, tanto que eu trouxe aqui um gráfico que mostra o salário dos negros e dos brancos, a diferença, que é um preconceito de gestão muito atual, desde 2016 a 2017. Vê que não teve alteração quase que nenhuma. E resumindo é isso, o preconceito dentro da gestão, ele se aplica dessa forma. Show. Bacana. Agora é com o Gustavo. Enfim, interligando todos os assuntos, entrando um pouco também na parte de preconceito, o julgamento, ele tem 3 significados, e você pode julgar a pessoa no sentido de você achar algo sobre ela, por ela estar vestindo alguma coisa, você acha que ela, por exemplo, ela tá toda de preto, ela é roqueira. E você pode julgar a pessoa no sentido de verificar, você meio que analisar o que a pessoa é ou o que ela vai fazer, no caso. E o julgar, que é o mais clássico, que seria um juiz. E é muito importante também saber que julgar é diferente de constatar. Por exemplo, você vê uma pessoa com um coldre, assim, tipo um coldre daqueles de arma, mas só que você não tem certeza que tem arma lá ou não. Você só vai saber, você só vai poder constatar se você vê que tem uma arma. E o rótulo de pessoas, você rotula a pessoa basicamente que é automático, às vezes, pela forma que a pessoa fala, pelo corte de cabelo. Acontecia muito na minha empresa, eles me chamavam de vários apelidos lá, e isso pode ser prejudicial no ambiente de trabalho, pois você acha que a pessoa é uma coisa, mas na verdade ela não é. Você está rotulando ela, e isso pode ser algo tóxico também. E, por exemplo, você pode até achar que a pessoa
tá produzindo menos, sei lá, tá se esforçando menos, quando ela tá trabalhando bem melhor do que você na empresa. Eu sofri disso e não é legal. É isso, professor. Eu acho que Bacana. Em foi algum tudo momento da interligado. nossa vida profissional, a gente sempre passa por isso, né? Seja porque você é muito jovem para estar ali, seja porque você é muito velho, sempre tem uma pessoa que exagera no que a gente chama de brincadeira, né? Professor, posso falar minha experiência com isso? Pode? Lá no setor onde eu trabalhava, eles me comparavam com outro estagiário que trabalhou lá, só que ele não trabalhava mais, porque eu parecia com ele no jeito de falar e também na aparência. Aí ele não trabalhava tão bem, e aí o pessoal ficava me chamando com o nome dele. E O era nome muito dele. ridículo. Então, isso prejudica, né? É ruim. Bacana. Demais, porque tinha gente que nem sabia do meu serviço, chegava do outro setor e já criava aquela aparência, tá ligado? Era muito ruim. Já rotulavam, né? Profissionalismo. Exatamente. Foi difícil pra mim poder tirar isso de mim. Demorou uns 4 meses. Show, legal. Deixa eu ver, acho que o outro grupo que tá aqui é o grupo do Rian, né? Depois a gente abre aí pra gente conversar um pouco mais, tá, pessoal? Professor. Manda bala aí, então. O grupo 4 vai apresentar, não? O grupo 4 só ficou o Jefferson aí, depois eu vou apresentar amanhã com um grupo que o pessoal tá... um tá sem Wi-Fi, o outro tá no hospital lá com a mãe, enfim. Depois a gente apresenta, beleza, Jefferson? Beleza, pode pegar e pôr aí, Flávio. Beleza, professor. Compartilhar a tela. Se quem quiser começar a apresentar o grupo aí, pode já. Então, professor, os integrantes do grupo. Eu, Flávio, Gabriel, o Iago, Paulo e o Renan. Mas o Renan, eu não sei se ele veio para essa reunião. Ele falou que estava dirigindo, estava no trabalho, alguma coisa assim. Tranquilo. Eu vou apresentar o que é definição. O Gabriel define o preconceito. O Iago vai apresentar julgamento de pessoas e rotulagem, porque o Paulo não vai poder participar da reunião. Ele falou que deu um problema lá na loja da mãe dele e ele teve que ir. As diferenças individuais são determinadas na atuação das pessoas dentro dos seus papéis sociais e nas posições que ainda que estejam cercadas de variáveis externas similares. Esse elemento da formação do papel é responsável pelas diferenças encontradas na forma de condução de problemas e decisões. Isso quer dizer que isso muda as pessoas, dá diferença. Pode afetar as pessoas no modo de conversar, nas decisões delas, no modo de resolver problemas, e acaba afetando elas. Agora o Iago vai falar sobre os preconceitos. Iago não, desculpa, o Gabriel. Show. O preconceito é uma das principais dificuldades enfrentadas pelos gestores para lidar com a equipe heterogênea. Ele ainda existe e tem forte participação no cotidiano corporativo, seja no momento de contrações ou em pequenos atos de que fragilizam as relações e semeiam um clima de insegurança e discórdia. O primeiro passo a ser enfrentado por todos os líderes ou não, é combater o próprio preconceito. Ninguém pode pregar relacionamentos saudáveis e se não conseguem dar conta de controlar as próprias emoções. Alguns tipos de preconceito nos trabalhos são o sexo, né? Que no caso de ser homem ou mulher, a orientação sexual, a crença religiosa, estado civil, ser casado ou solteiro, ser portador de alguma doença, de alguma deficiência,
a raça, a origem étnica, sei lá, idade, ser transgênero, ou então a mulher tá grávida. É isso. Bacana. Bem, o julgamento de pessoas. É difícil de acreditar, mas julgar os outros é algo muito comum. Mas devemos refletir sobre os aspectos que esse julgamento pode causar em uma equipe. Por exemplo, tratar mal uma pessoa por considerar a possibilidade dessa pessoa se encaixar em seu julgamento. E isso é algo que devemos nos atentar no ambiente profissional para tentar ao máximo manter a harmonia entre a equipe. Sendo assim, é necessário olhar para os companheiros com um tom maior de empatia do que de julgamento. Ou seja, por exemplo, a gente puxando aqui para o tema para a parte do nosso grupo de TCC. Sei lá, uma pessoa que, por exemplo, ela é mais tímida, é mais contraída, tipo, você, às vezes você vai tratar ela de uma forma diferente, vai desmerecer ela, vai acreditar que ela, tipo, ela não vai conseguir fazer a parte dela simplesmente porque ela não interage muito. Mas às vezes, por exemplo, ela pode até não ser tão boa numa apresentação de TCC, mas na hora de desenvolver o trabalho, ela pode, tipo, ter um desempenho excepcional. Pode passar aí, Fábio. Se quiser que eu fale essa parte, eu falo, tá? Pode ser então, se quiser. Então, agora eu vou explicar um pouquinho sobre rotulagem de pessoas. Então, rotular alguém é quando você fala alguma coisa do indivíduo em relação ao que ele faz ou ao que ele é. Então, aí tem até um exemplo, por exemplo, a gente rotula uma pessoa de macumbeira só porque ela segue alguma religião de matrizes africanas. Então, a forma com que a gente fala e a liberdade que a gente tem de falar vai relacionada com a pessoa que a gente está conversando. Por exemplo, você tem um amigo seu e você pode dar um apelido para ele, por exemplo. Você tem um amigo de cor negra. Você fala, e aí, negão? Só que, tipo, para vocês, aquilo é algo tranquilo. Só que, tipo, rotular uma pessoa, você tem que sempre lembrar que outras pessoas vão estar te escutando. Então, o que talvez para você seja, às vezes, um comentário inocente, para outra pessoa, ela vai entender aquilo de uma forma totalmente diferente, preconceituosa. E é isso. Muito bom. Parabéns aí pelo empenho de vocês, pessoal. Gostei que vocês veem que com pouco tempo dá pra gente fazer uma dinâmica legal da aula, né? Apesar de eu estar percebendo aqui que a gente estava em 25 pessoas antes do trabalho, agora a gente só está em 15. Então a gente perdeu alguns alunos aí nessa brincadeira aí. Mas bacana, a aula está sendo gravada, acho que o resultado vai ficar impresso aqui e o pessoal consegue acompanhar. Então, parabéns. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu quero falar com vocês sobre um ponto importante, né? Como é que vocês sentiram como é que vocês sentiram a presença do líder de vocês no grupo, tá? Podem ser sinceros, que a gente está fazendo uma dinâmica proposital, né? Então, o pessoal do grupo 1 aí, grupo 2, como é que vocês sentiram a presença do líder de vocês? Vixe, agora é hora de lavar roupa suja, hein? Agora é hora de vocês deitarem o verbo aí. Errou! Né? Como é que vocês acham você acha que o líder, ele representou bem? Vocês gostaram da forma como ele agiu com vocês? Meu líder é melhor, mano. Eu amo meu líder. Então, pessoal, para vocês refletirem aí, eu fiz uma reunião antes de iniciar aí o trabalho de vocês com os nomes que a gente definiu como liderança, para que eles assumissem o papel de 3 papéis diferentes de líderes, né? O líder democrático, liberal e o líder autocrático. Então, qual que é a definição, né? Eu vou passar aqui primeiro para os slides teóricos, aí depois a gente volta na tabela. Então, o líder que ele lidera pela autocracia, ele é um líder que ele tem uma voz fixa, né? Ele fixa as diretrizes, ele determina o que deve ser feito e quando. E eu digo mais, por quem que vai ser feito, né? Então, ele que determina a tarefa do trabalho, não tem muito papo, né? Não tem democracia nessa solução.
Então, é um líder que a gente denomina ele de autoritário, né? Ou seja, tudo é feito, tudo é passado pela mão dele, né? Então, o autoritarismo está muito presente na voz desse líder aí, tá? Então, alguém percebeu esse tipo de liderança no grupo, né? Outro tipo de líder, né, que também foi discutido aí para ser simulado, né, seria o líder do tipo democrático, né, onde o líder do tipo democrático, ele é aquele cara que vai perguntar se pode ou não fazer, se tem condições, né, vai levar em consideração a opinião do outro, vai trabalhar na divisão de tarefas. Então, geralmente é um líder mais aceito, né? Porque o pessoal fala, não, ele está levando em consideração a minha opinião, né? Está levando em consideração a minha própria percepção, né, sobre o assunto. Então, as pessoas acabam gostando melhor desse tipo de liderança. Né, o líder, ele discute com todos, né, sobre os elementos do trabalho, né, e participa na avaliação das atividades. Aí tem um líder que é extremamente liberal, né? O que é esse líder liberal? Ele passa lá a tarefa para vocês e depois ele vai ouvir música. Depois ele vai cantar alguma coisa lá, vai beber uma água, tomar um café, e aí ele volta só no final do dia de trabalho. Ele volta no final do dia de trabalho e fala, e aí, tá pronto? Vamos, vamos, vamos apresentar? Já finalizou o trabalho? Então, esse tipo de líder liberal, vocês podem ter percebido também em algum grupo aí, né, Dani? De repente. Acho que o Dani assumiu bem a, a ideia da dinâmica. Então, essa dinâmica ela tinha dois fundos, né? Primeiro, o problema é quando o líder escuta música ruim. Mancado isso aí. Legal. Então, ó, foi um trabalho proposital, tá, pessoal? Não julguem. A gente acabou de fazer um trabalho de não julgamento, né? Preconceito e rotulagem. Então, não rotulem o seu líder pelo que ele fez hoje com vocês no grupo, né? Foi uma coisa proposital. Justamente para fazer vocês terem uma resposta, né? E uma experiência aí sobre cada tipo de liderança. Resumindo, ele mandou nós fazer. Então, eu mandei eles tomarem essa postura aí, tá? Então não fiquem chateados com eles. Aí, o que eu quero voltar aqui com vocês, né? Desses três tipos de liderança, ó, da liderança autocrática, da liberal, da liderança democrática, percebam como que é a relação da ação desse líder em função dos estilos de liderança. Então, na tomada de decisão, quando o líder é democrático, né, ele debate a situação, ele estimula o grupo a fazer o trabalho em conjunto. Se o líder ele é liberal, quem toma a decisão não é ele, é o grupo. Né? Então, isso acontece muitas vezes quando o trabalho ele deve ser desenvolvido pelo grupo de especialistas e o líder não é especialista da área. Né? Então, não tem como o líder ele ser um líder autocrático se ele não tem experiência total sobre o assunto em que ele está liderando. E o líder autocrático, ele define as regras, as diretrizes. Então, comparem, né? Vou pegar aqui dois exemplos dessa tabela. Eu vou pedir para vocês compararem o estilo de liderança quando o líder que está assumindo essa postura, ele tem experiência na área ou não, né? Então, vocês acham que o líder autocrático, ele pode ser um cara que não tem experiência na área, que ele não é especialista? Não tem nem como, né? Como é que ele vai ser taxativo e falar, não, você tem que fazer isso e essa etapa, porque eu tenho a experiência e você está executando sobre a minha regra. Né? Então, isso exige muita experiência de quem está liderando. E realmente tem que dar certo, porque se você manda uma pessoa fazer uma coisa, ela executa e não dá certo, você perde credibilidade. E aí você vai perdendo a sua boa relação com a pessoa. Tá? Agora, quando a liderança ela é liberal,
seria quando o líder ele não tem muita experiência sobre a área, né? Ele está liderando o grupo ali, mas só que ele precisa ganhar conhecimento. Então, quer dizer, eu vou deixar vocês livres para vocês definirem o que tem que ser feito, porque o que vocês definirem que vai ser feito vai ser o máximo que a gente vai alcançar nesse trabalho. Então, seria uma liderança liberal. Uma liderança democrática é quando todo mundo contribui, né, para avançar no trabalho, ou seja, você não precisa executar uma linha mínima, então você precisa executar uma linha além, né, do conhecimento que você já tem. Então a gente pode até definir aí que o líder autocrático ele é um líder repetidor de ação, certo? Ou seja, é sempre a mesma coisa que precisa ser feita. A liderança liberal é um líder digamos assim, que tem por motivação agregar conhecimento, tá? Então, não tem um conhecimento existente e precisa agregar um conhecimento novo. E o líder democrático seria o cara que ele vai ampliar o conhecimento, certo? Então, percebam que o tipo de liderança, ele depende do tipo de ação ou tipo de etapa que você está executando. Né? Vamos pegar aqui outro exemplo aqui, ó, na divisão dos trabalhos. O líder autocrático, ele determina qual tarefa deverá ser feita, né, e qual será o seu companheiro de trabalho. Já o líder liberal, ele deixa a divisão das tarefas à escolha dos colegas, que aí podem escolher por afinidade, por conhecimento, enfim. E o líder democrático, a divisão das tarefas fica a critério do grupo também. Cada membro tem a liberdade de escolher o seu colega de trabalho. Então percebam que, mais uma vez, se a gente for colocar uma luz, que é a luz da experiência, o líder autocrático, quando ele fala, ó, você tem que trabalhar com aquele grupo, com aquela pessoa, é porque no conhecimento, na visão de experiência desse líder, essas duas pessoas elas vão trabalhar de forma complementar. E aí elas vão conseguir executar o resultado final desse trabalho. Né? Algumas pessoas vieram me perguntar no WhatsApp se podiam trocar de grupos, tal, se seria melhor assim, etc. Né? Nesse momento, quando eu e o professor José definimos os grupos, a gente está vendo justamente isso. O projeto precisa sair. Né? Então a gente coloca algumas pessoas que são pessoas chaves para equilibrar o grupo. Né? Não deixar o grupo tão à mercê aí do liberalismo, nem tanto à mercê do democrático, nem tanto à mercê do autocrático. É como se vocês fossem escolher o time de futebol de vocês, né? Quando você vai lá jogar não sei mais se as pessoas jogam na rua, né? Ou se jogam lá no campo, lá em Jandira ou na escola. Quando você escolhe o time, você não vai ser democrático, né? Você não vai chegar lá na escolha do time, você vai escolher seu time para jogar, você não vai falar, pessoal, escolhe aí. Quem quiser vir comigo, vem. Você não vai ser liberal. Seu objetivo é ganhar. Você vai ser autocrático. Você vai falar, não, eu quero aquela pessoa ali. Aquele cara ali é um bom goleiro. Aquele cara ali é um bom atacante. Né? Se você não decidir isso daí autocraticamente, provavelmente o seu time vai ficar fraco. Então, naquele momento, é melhor que o líder ele seja autocrático. Mas no mesmo exemplo aí do futebol, a gente pode ver que a liderança liberal ela acontece quando você vai definir a estratégia, por exemplo, ou a liderança democrática, né, para definir a estratégia que o time vai usar para ganhar o jogo, né? Então pode ser democrático, pode ser liberal. Então, se vocês estão querendo só diversão, né, a liderança liberal vai deixar aí todo mundo trabalhando de uma maneira melhor. Né? Então, percebam que o que eu quero dizer aqui é que, independente do tipo de liderança, independente do tipo de liderança, o que decide o que é melhor ou pior é a situação, tá? Isso, não necessariamente, o Dani está falando aqui, então não necessariamente somos apenas um tipo de liderança, vai depender somente da situação, exatamente, tá? Existem outros tipos de liderança que não estão pautados aqui nesses slides, né? É muito longo essa discussão aí, é uma ciência administrativa, né? Então eu tirei aqui de um outro estudo da Unipam,
né, e da PUC do Rio Grande do Sul, que é um trabalho que foi feito o seguinte, né, eles trouxeram aí uma comparação, né, eles juntaram um grupo de crianças, então as crianças elas foram expostas a 3 tipos de liderança, né, e aí eles colocaram lá um exercício A, B, C, D, E e F, e colocaram 3 tipos de liderança para cada grupo de crianças. E aí o que aconteceu? Na liderança autocrática, as crianças elas manifestavam 2 comportamentos típicos, a apatia e a agressividade. Quando o líder se afastava da sala, as crianças deixavam de lado as tarefas e passavam a ter um comportamento agressivo e destrutivo com as outras crianças, né? Manifestando muita insatisfação com a situação. Então, se o cara ele é só autocrático toda hora, qual que vai ser o ambiente que ele vai criar? Ele vai criar um ambiente de agressividade, de competitividade, né? Então, pode ser que isso não seja bom para o grupo. Já na liderança exercida democraticamente, que está aqui em cima, as crianças elas mostraram ser mais responsáveis e espontâneas no desenvolvimento das tarefas, tá? Então, com a saída do líder do trabalho, ela continuava praticamente no mesmo ritmo, como se nada tivesse ocorrido. Sob a liderança democrática, foram menos frequentes os comportamentos agressivos. Então, percebam assim, o cara ele estava lá com um grupo de crianças, tinha lá uma atividade simples, de repente fazer um desenho, né? Aí ele chegava na sala, um líder, e falava, vocês têm que fazer esse desenho com essa cor aqui, porque o céu é azul, o céu não é amarelo. Então, se você pintar de amarelo, tá errado, né? Fazia várias observações autocráticas, e aí via que o resultado, né, quando ele saía da sala, era o quê? Já que esse cara chato aí saiu, eu não vou fazer mais nada. Aí as crianças deixavam de fazer as coisas. Já na liderança democrática, isso não acontecia. O democrático chegava lá e falava, você quer pintar o céu de que cor? Aí a pessoa fala, eu quero pintar o céu de rosa. Então tá bom. Então pinta o céu todo de rosa, né? E aí a criança começava a pintar lá o céu tal, rosa. E mesmo que o líder saísse da sala, ela continuava a pintar lá o desenho, né? Aí, sobre a liderança permissiva, observou que as crianças não chegavam a se organizar como um grupo e dedicavam mais tempo às tarefas propostas na ausência do líder. Então, quando a liderança era permissiva demais, ou seja, era muito liberal, ninguém fazia nada enquanto o líder estava presente, né? Eles só começavam a fazer alguma coisa quando o líder saía. E aí eles tinham tempo livre para poder fazer o seu trabalho. E aí eles compararam aqui o índice de produtividade, né, de 0 a 80, que eu acho que foi o limite, em comparação ao líder democrático, permissivo e autocrático, né? Então, esse aqui foram vários experimentos, né? Então, um foi um desenho, outro foi lá um cálculo matemático, outro foi um trabalho em grupo, né? E cada um julgando a sua uma competência específica do raciocínio, né? Então percebam que o seguinte, o que a gente tira desse trabalho aqui? Que independente, né, para cada tarefa que você vai executar, a liderança que vai imprimir o melhor resultado no seu trabalho vai depender de quanto experiente e de qual que é a necessidade para aquela função, tá? Então, por exemplo, durante a execução, a montagem de uma instalação elétrica, que você precisa cumprir as etapas corretamente. Então, você precisa passar um fio, colocar o terminal no cabo, conectar o terminal ao parafuso correto do interruptor, energizar de maneira segura, isolar as partes, fixar os equipamentos. Será que nesse momento é interessante ter um líder democrático? Ou é melhor você ter um líder autocrático, que fala, não, você precisa fazer exatamente desse jeito, porque senão dá errado? Ou pior, né? Será que é melhor ter um líder permissivo? Não, faz do jeito que você achar melhor. Entenderam? Então isso você vai ter que avaliar ao decorrer do projeto de vocês, vocês vão ter que avaliar qual tipo de liderança, né, vocês vão adotar
para que vocês consigam imprimir o melhor resultado no trabalho de vocês. Tá? Então, essa é a finalização da nossa aula. Você tentar pensar, quando vocês estiverem especificando as atividades que vocês vão fazer, qual tipo de liderança vocês vão assumir para que aquele trabalho saia da melhor forma possível. Perfeito? Então, vocês todos, né, vão ter participação no grupo em algum momento de ser líder da tarefa que vocês vão assumir. Então, essa tarefa vocês vão ter que assumir de maneira a colocar, né, no grupo aí, imprimir no grupo o melhor resultado. Aí vem uma pergunta. De todos os trabalhos que nós apresentamos aqui, quais deles vocês acham que foi melhor, mais bem escrito, né, e tiveram mais tempo de fazer? Né, apresentaram o melhor resultado? Que tiveram mais participação? Né, que cada um falou, né, cada um Como assim, participou. professor, desses trabalhos de agora? Desse trabalho que a gente fez agora, da apresentação. Certamente foi o grupo 3, com a gerência do... Concordo com o Leonardo. Não Por quê? tem... Não Concordo tem também. Perceberam? Todo mundo participou, né? Menos o Riquelme, porque ele teve que um compromisso. Então, qual que foi o estilo de liderança que foi feito ali, que foi impresso ali? O democrático. Isso, Então, teve ali no início, né, acho que o Rian, ele tem isso daí também, né, às vezes a pessoa, ela tem tantos valores que ela não consegue ser uma pessoa autocrática, né? Teve uma vez no dos semestres, eu pedi lá pro menino, que ele era muito gentil, ele era muito educado, e ele não conseguiu de jeito nenhum ser autocrático com o grupo. Ele não conseguiu mandar, cara. Ele ficou tão nervoso que ele chegou a chorar na sala. Ele falou, professor, eu não consigo mandar na pessoa. Ele ficou, né? Ele ficou incomodado. Então ele acabou sendo um líder mais permissivo, que era o que a educação dele mandava, né? Professor, eu consegui mandar suave, mas ser cuzão com os moleques eu não consegui, não. Então, Até tentei, eu não consegui. Não dá, tem você vai como. ser cuzão com o Iago como, mano? Mano, era como? Você precisa fazer isso, por favor. Não, é assim também, né? Ô, professor, Mas, Oi. pô, é que nem no meu grupo, pô. Meu grupo tem as duas meninas da sala. Como é que a gente vai ser cuzão com as meninas? Com o Enzo até vai agora, pô. Então não, é com isso, eles né? é suave, eu faço isso aí normal. Porque às vezes a gente coloca em xeque os nossos valores quando a gente se apresenta como um líder autocrático. Se a pessoa ela não conseguir enxergar através da percepção, né, que foi o que a gente discutiu no início da aula, o porquê você está fazendo aquilo, ela vai assumir isso por quê? Por uma percepção emocional. Ela fala, pô, ele está fazendo isso comigo porque eu sou, né, porque eu sou cabeçudo, porque eu sou gordinho, porque eu sou menina, entenderam? Então a pessoa não vai exercitar isso, ela vai falar, nossa, caramba, então será que isso é pessoal? Né? Então tem que ficar claro isso, você tem que falar, ó, pessoal, a liderança que eu estou aplicando aqui é uma liderança mais autocrática, a gente precisa fazer isso daqui desse jeito, né? E a pessoa tem que tentar entender isso. Ó, o Bruno aí com a pisadinha. O cara tocou a pisadinha aí sim. Aí lançou a braba, hein? Né? Então, esse aí é o líder que vai ouvir música. pessoal, então basicamente é isso, tá? A aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido bem. Eu vou convidar aqui um professor que ele precisa passar uma informação